Vamos falar novamente sobre rótulos, né? Às vezes eu falo sobre isso e ultimamente eu tenho visto uma propagação, digamos assim, falando sobre síndromes. Síndrome disso, síndrome daquilo, de ansiedade, pensamento acelerado, de Asperger. Gente, não que a gente não deva investigar, não que a gente não deva procurar um psiquiatra, um psiconeurologista, neurologista que seja, e avaliarmos, né, se temos ou não a tal síndrome, se temos que nos medicar. Algumas no Google vem até escrito, não tem cura, o que faz com que a pessoa que desconhece vai lá olhar, entre em pânico, né? Como assim eu tenho uma coisa que não tem cura? Porque é uma coisa que você vai tratar a vida inteira, como o próprio toque, né? Quem tem transtorno obsessivo, ele vai tratar a vida inteira. Então são coisas que não é para você arrancar todos os cabelos da cabeça e se desesperar. São coisas que você vai ter que parar e pensar: o que me fez ter essa síndrome? Qual foi a minha criação? Né? Como eu era quando criança? Me observavam, conversavam comigo. Eu, quando tinha minhas queixas, havia eh, atenção de professores ou de amigos, seja quem for, de algum tio, de alguma tia, para minha situação. Muito de nós, pelo menos da minha idade, não teve. Eu confesso que não teve, foram raros casos. Por quê? Porque eram pais que tinham muitos filhos, eram pais que não tinham orientação psicológica, não se falava de psicólogo na época, eram pais que às vezes trabalhavam muito para trazer o ganha-pão do dia a dia. Não tinha tempo para sentar, para ver filho, para conversar, para ir na escola. O professor também, cheio de aluno, cheio de obrigações, não tinha tempo de parar para olhar cada um. Um ou outro ainda conseguia fazer esse papel, mas era complicado também. E hoje em dia ainda é complicado, ainda mais em tempo de pandemia, a gente trabalhando dentro de casa, né, o tempo todo online, é complicado. Então, óbvio que as pessoas vão crescer apresentando algum tipo de síndrome, né, algum tipo de desvio, né? O que é uma síndrome? Não chega a ser uma doença, né, uma patologia forte, digamos assim, mas é alguma coisinha que vai incomodar, né? É aquela pedrinha no sapato que vai incomodar de alguma forma. Só que não adianta o desespero. Você tem que entender que tá, eu tenho uma síndrome, essa síndrome me faz ser distraído, tá? O que eu posso fazer para mudar isso? Ah, essa síndrome me faz ter medo de sair de casa. O que eu posso fazer nesse contexto? Essa outra, eu tenho dificuldade de decorar as coisas. Que tipo de trabalho eu posso fazer para melhorar essa minha forma de decorar as coisas? Buscar essas mudanças, buscar entender onde foi que eu comecei com isso, em que momento eu senti carência de atenção, seja de mãe, de pai, ou em que momento eu queria ser independente e ninguém deixava. Às vezes a criança tem até esse espírito de aventureiro, de resolver, e a família vai podando. Às vezes até porque acha que ela pode se machucar e diz: não faz isso, menino, cuidado, cuidado. E aquela criança que tinha todo aquele espírito vai murchando e vira um adulto com medo, um adulto covarde, sim, em muitas situações. Então são coisas que eu tenho que parar e analisar. Por quê? E por que eu ainda continuo assim? Por que eu estou mantendo? Eu acho que mais importante que a síndrome é a crença limitante. Por que eu estou aumentando uma crença limitante? Porque eu ainda acredito que eu tenho que viver limitado. E não, gente, vamos mudar isso. Vamos expandir, vamos abrir a consciência para o novo. Vamos buscar vencer as barreiras do limite mesmo. Se eu não tenho limite nenhum, porque tem pessoas que não têm limite, deixa eu começar a ter limite. Limite de fala, limite dos medos, limite até de não atropelar o outro que está falando. E se eu tô cheio de limite, não consigo fazer nada, vamos diminuir isso, vamos me permitir fazer mais, vamos me permitir ousar mais, acreditar mais, pular mais. Sim, né? Às vezes eu falo, se joga para a vida. E às vezes a gente tem que se jogar para a vida. Então vamos buscar essas mudanças sem medo de que eu tenho uma doença incurável. Incurável porque não tem uma medicação, uma cirurgia, não tem como abrir teu cérebro lá, tirar lá, mexer e curar. Realmente não tem. Não tem uma pirulazinha que você engole e opa, tô bem.
Não é assim. É uma coisa que você vai trabalhar a um longo período, sim, para melhorar. Mas você pode ter memórias rápidas até. Depende de você querer modificar. Ficar sentado num canto chorando triste que eu tenho uma síndrome não vai te adiantar. Ser classificado numa síndrome, rotulado, isso não vai te ajudar. Agora começa a entender quem sou eu? O que eu estou fazendo? Por que disso? Para que isso? Onde isso vai me levar? Essas são as perguntas que realmente eu tenho que buscar em mim. Ficou a dica? Bom dia.